Você já percebeu que quanto mais você tenta manter a paz, mais as pessoas confundem isso com fraqueza? O mundo não respeita quem cede fácil. Ele testa, pressiona, empurra, até que você se curve ou quebre. E quando você quebra, eles chamam de drama, mas não enxergam os anos em que você aguentou calado. Cada vez que você se silenciou por medo de parecer duro, cada momento em que engoliu a raiva para manter relações que já tinham morrido por dentro, você acha que ser bom te protege, quando na verdade te expõe. Maquiavel não falava sobre ser mal, mas sobre entender a natureza humana sem romantismo. Ele sabia que muitos fingem respeito quando na verdade sentem apenas vantagem. E se você não entende isso, será sempre explorado em nome de uma moral que só funciona no papel. Vi um homem perder tudo tentando ser o certo no mundo errado. Era o tipo de pessoa que emprestava sem ter, ajudava sem ser pedido e pedia desculpas, mesmo sem culpa. No fim, foi descartado como se sua bondade fosse banal, previsível, inútil. Ele acreditava que o mundo devolveria o bem que ele entregava, mas não devolveu. O mundo cobra juros da ingenuidade e não perdoa quem não sabe se defender. Comenta aqui. Em que momento da sua vida você percebeu que ser bom não foi suficiente? Curta esse vídeo para alcançar mais pessoas e, se puder, se inscreva no canal. O que você precisa entender é que a paz real não nasce da submissão, mas da soberania emocional. Não é sobre evitar conflitos, é sobre saber que você pode enfrentá-los sem se perder. Quando você vive com medo de desagradar, você entrega sua liberdade nas mãos dos outros. E aos poucos, vai deixando de existir para caber em espaços pequenos demais para a sua verdade. E sabe o que é mais cruel? Quem se aproveita disso nem sempre é mal. Às vezes são pessoas que também têm medo, mas aprenderam a dominar para não serem dominadas. Maquiavel diria que quem não entende o jogo será apenas peça no tabuleiro alheio. E esse jogo começa nas pequenas decisões, quando Voca diz sim querendo dizer não, quando aceita migalhas, achando que é maturidade, quando esconde sua força para parecer acessível. Tudo isso vai te corroendo, não de uma vez, mas lentamente, como uma ferrugem emocional que destrói sua estrutura sem fazer barulho. O desejo de ser aceito é legítimo, mas quando se torna obsessão, te transforma em refém. Tem paz, só silêncio. Se você quer paz de verdade, precisa começar sendo honesto com o que sente, mesmo que isso incomode. Precisa entender que ser claro é mais respeitável do que ser agradável. Ninguém respeita quem está sempre se desculpando. E o respeito é o solo onde a verdadeira paz cresce. Se não há respeito, o que você tem é uma trégua temporária, não uma vida em equilíbrio. Maquiavel via o poder como uma arte de reconhecer limites e proteger a si mesmo com inteligência. E talvez essa seja sua missão agora: parar de se esconder atrás da ideia de bondade e começar a construir a versão mais forte de si mesmo. Uma versão que não precisa gritar para ser ouvida, nem ceder para ser amada. Que se faz presente porque carrega dentro de si a firmeza de quem já não precisa se justificar. Você já reparou que as pessoas só mudam a forma como te tratam depois que você muda a forma como se trata? Enquanto você tolera e lá se continua ultrapassando o limite, enquanto você tenta manter o clima leve, elas aumentam o peso sobre os seus ombros. E enquanto você se convence de que está tudo bem, por dentro você sente que está perdendo alguma coisa que nunca deveria ter deixado escapar. O respeito por si mesmo. Maquiavel dizia que as pessoas julgam mais pelas aparências do que pela essência. E se isso é verdade, o modo como você se posiciona define como será tratado. Se você se encolhe, será pisado. Se você sorri demais quando tudo dentro de você grita, será ignorado. Se você se doa sem critério, será consumido até não restar mais nada. O problema é que ensinaram você a confundir submissão com amor e passividade com equilíbrio. E agora você vive preso em uma prisão emocional construída com as próprias mãos, tentando ser suficiente para quem nem sabe enxergar seu valor. Você já se perguntou por que tanta gente só percebe sua importância quando você some? Por que te elogiam pelas costas, mas te subestimam na frente? Por que te procuram quando precisam, mas te esquecem quando tem tudo? É simples. Você treinou essas pessoas assim. Cada vez que perdoou sem que houvesse arrependimento, cada vez que ficou quando devia ter ido, cada vez que fingiu que não se importava enquanto se destruía por dentro. Não é sobre ser cruel,
é sobre aprender a ser justo consigo mesmo primeiro, porque ninguém vai te valorizar enquanto você mesmo aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. E o pior é que essa dinâmica se repete em todas as áreas. No trabalho, nos relacionamentos, na família, você se mata para entregar o melhor e no fim do dia ainda se pergunta se fez o suficiente. Você se cala para não gerar desconforto e depois dorme remoendo tudo o que queria ter dito. Você sorri no espelho tentando esconder que está esgotado de carregar o peso de ser bom o tempo inteiro. E é nesse esgotamento que nasce o cinismo, a apatia, o vazio. Você começa a se perguntar se o problema está em você ou no mundo. E a resposta é que o problema está na ilusão de que é possível ser amado por todos sem se perder no processo. Maquiavel entendia isso. Ele via a fragilidade emocional como um risco real, não como um traço nobre. Quem não aprende a proteger o próprio território emocional será sempre invadido e, o pior, com a porta aberta. Chega um ponto em que você precisa decidir se vai continuar tentando caber em moldes que te diminuem ou se vai finalmente se libertar de tudo que te prende a essa versão fraca e acessível demais de si mesmo. Paz não é a ausência de conflito, é a presença firme de limites. É o poder silencioso de quem sabe exatamente quem é, o que quer e o que não tolera mais. E esse poder começa quando você para de pedir permissão para existir do seu próprio jeito. Você já se pegou implorando por respeito, sem perceber que estava fazendo isso. Talvez não com palavras, mas com atitudes, dizendo sim quando queria dizer não, aceitando migalhas emocionais, se oferecendo inteiro para quem só estendia a mão quando precisava. E o mais doloroso é perceber que, quanto mais você se esforça, menos te reconhecem. É como se a sua tentativa de ser visto só te tornasse mais transparente. Maquiavel dizia que os homens julgam mais com os olhos do que com o coração, porque todos podem ver, mas poucos sabem sentir. E isso significa que a forma como você se apresenta importa mais do que as intenções que carrega. Ninguém vai recompensar o seu coração se a sua postura grita insegurança. Ninguém vai te respeitar se sua linguagem corporal diz que você aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. E é aí que mora a raiz da sua dor. Você tenta provar o seu valor como se ele estivesse em julgamento, como se os outros fossem os juízes da sua dignidade. E não, o que está em julgamento, na verdade, é a sua clareza, a sua firmeza, a sua presença. Se você não deixa claro quem é, o mundo vai decidir por você. E acredite, o mundo não costuma ser gentil com quem não sabe se posicionar. Maquiavel via o poder como a arte de manipular percepções. E isso não é maldade, é sobrevivência. Porque enquanto você tenta tocar o coração das pessoas, elas estão analisando o que podem extrair de você. Enquanto você espera gratidão, elas estão fazendo cálculos. Enquanto você sofre por sentir demais, elas seguem em frente como se você fosse apenas uma página a ser virada. E isso dói, porque você acredita que o amor, a amizade, a lealdade devem ser recompensadas naturalmente. Mas o natural, no mundo real, é que os fracos sejam esquecidos e os fortes sejam temidos. Isso não é justo, mas é verdadeiro. E sei, você continuar se recusando a aceitar essa verdade, vai passar a vida inteira tentando consertar o que não pode ser consertado. A natureza instintiva do ser humano. Então pare de achar que o problema está em você ser sensível. O problema está em você não proteger sua sensibilidade com inteligência. Está em você se doar antes de observar, se abrir antes de filtrar, confiar antes de testar. Nem quando. Respeita aquilo que é entregue fácil demais. E isso vale para o seu tempo, sua atenção, sua energia e principalmente sua vulnerabilidade. Volca queer pós, mas vive em guerra com a própria dignidade. Queer é espato, mas se entrega a quem já demonstrou não saber cuidar. Quer ser visto, mas se esconde por medo de desagradar. E Maquiavel teria dito: ou você governa sua própria alma, ou será governado pelos desejos e desprezos dos outros. A escolha é sua. Ou você aprende a se blindar sem se endurecer, ou será consumido tentando manter uma bondade que ninguém valoriza até que ela desapareça dentro de você. O mundo não precisa de mais gente boa. Ele precisa de gente desperta, lúcida e corajosa. O suficiente para ser firme sem ser cruel, claro sem ser arrogante, estratégico sem ser manipulador. E essa versão de você já está aí dentro, sufocada pelas máscaras que te ensinaram a usar. Você já percebeu como os que mais te ferem
são os que mais se beneficiam da sua fraqueza. Aqueles que você protege, defende e prioriza. Snow, os que te descartam quando não servem mais. E o mais cruel é que você percebe isso, mas continua. Continua porque tem medo de ser chamado de egoísta, do parecer frio, do se reatado. Então você suporta, engole, finge que não está vendo. Tudo em nome de uma paz que não existe. Maquiavel diria que não é prudente confiar na lealdade de quem nunca foi testado. E você vive oferecendo fidelidade a quem sequer se provou digno da sua confiança. É como alimentar um lobo achando que por dar comida, ele não vai te morder. Mas ele morde. E você se culpa por ter sido mordido, quando a culpa foi sua, por ter esquecido que lobos farejam medo, não bondade. O mundo não vai te poupar porque você tem um bom coração. E ninguém vai colocar sua dor em primeiro lugar, se você mesmo a esconde com um sorriso. Você acredita que está construindo relacionamentos saudáveis, mas está apenas sustentando vínculos baseados em sua própria omissão. Cada vez que você evita o confronto, o outro cresce em cima de você. Cada vez que você se cala, o outro fala mais alto. Cada vez que você aceita, o outro impõe. E chega uma hora em que você já não se reconhece mais. Se pergunta quando foi que começou a se apagar para manter os outros acesos. E a resposta está nos pequenos momentos onde você escolheu o conforto alheio em vez da própria verdade. Você não quer ser odiado, quer ser amado. Mas o amor real exige confronto, exige limite, exige dizer o que precisa ser dito, mesmo que doa. Maquiavel via o poder como um equilíbrio entre o necessário e o desejável. E se você deseja paz, precisa aceitar que ela custa enfrentamento. Ninguém tem paz se vive em alerta constante, pisando em ovos, tentando prever o próximo ataque, a próxima manipulação, a próxima decepção. E se isso é sua rotina, então você não tem paz, tem medo. E esse medo te impede de assumir o controle da sua própria vida. Você acha que proteger a relação é mais importante do que proteger a si mesmo, e por isso, está sempre se doando até o esvaziamento. O problema é que quem se esvazia tentando preencher os outros termina sozinho, cansado e ressentido. E esse ressentimento, mesmo silencioso, começa a contaminar tudo. Você não confia mais, não se entrega mais, não acredita mais. E vira alguém que finge estar bem para não ter que encarar o que deixou acontecer. Maquiavel não defendia o cinismo, mas a lucidez. Ele sabia que a ingenuidade custa caro, porque quem é ingênuo entrega sua alma achando que está entregando amor. E a alma, uma vez ferida, não se recompõe com desculpas ou promessas, se recompõe com verdade e firmeza. Está na hora de você parar de pedir desculpas por ser intenso e começar a exigir presença, respeito e reciprocidade. Não com gritos, mas com ações. Não com ameaças, mas com distanciamento. Não com raiva, mas com clareza. Essa é o que te devolve o centro, te devolve a dignidade, te devolve a força que você entregou nas mãos erradas por tanto tempo. Você já notou como a ausência de respeito começa no silêncio. Não aquele silêncio calmo, consciente, mas o silêncio do medo de se impor. O silêncio de quem foi ensinado a não incomodar, a não contrariar, a ceder sempre. Esse vai crescendo, ganhando espaço, até virar um abismo entre quem você é e quem você finge ser para sobreviver. Maquiavel via com clareza esse mecanismo e dizia que quem não é temido não é respeitado. E antes que você fuja dessa frase, achando que ela é sobre violência, entenda, o temor ao qual ele se refere é o reconhecimento da sua presença, da sua firmeza, da sua capacidade de se afastar, de cortar, de dizer não. O problema é que você aprendeu a acreditar que ser bom é ser aceito e que ser firme é ser rejeitado. Então, você escolhe o primeiro, mesmo que isso te esmague por dentro. E vive assim, presente no corpo, ausente na alma. E cada vez que se nega algo dentro de você, se parte. Porque ser bom, do jeito que te ensinaram, significa se colocar em segundo lugar. E Maquiavel já dizia, com todas as letras, que quem não sabe governar a si mesmo, será governado por qualquer um. Pense nas vezes em que você teve que se explicar, por colocar limites, nas vezes em que se sentiu culpado por dizer não, como se proteger a si mesmo fosse uma falha moral. Você se acostumou a ser o pilar dos outros enquanto afunda por dentro. E ainda se convence de que isso é nobre, que isso é certo. Não é. Isso é autoabandono. É a prática diária de abandonar suas próprias necessidades para manter a imagem
de alguém acessível, querido, inofensivo, e o mundo, implacável como é, não te recompensa por isso. Ele te esgota, te testa, te esvazia. E quando você quebra, ele te chama de fraco, de instável, de ingrato. Você percebe o quanto isso é injusto, mas continua porque ainda acredita que, se amar o suficiente, será amado de volta. Mas ninguém ama quem não se ama primeiro. Ninguém respeita quem não tem coragem de se posicionar. O amor real não vem do esforço em agradar, mas da coragem de ser inteiro, mesmo que isso incomode. Você precisa entender que paz sem limite é farsa, que amor sem respeito é dependência, que gentileza sem critério é armadilha. Maquiavel jamais defenderia que você se torne frio ou cruel. Ele defenderia que você se torne lúcido, preciso, emocionalmente soberano. Porque quando você tem clareza de quem é, o mundo para de te empurrar. Ele começa a te contornar. E essa é a verdadeira força. Não a que grita, mas a que se impõe com a tranquilidade de quem já não precisa provar nada a ninguém. Está na hora de silenciar não por medo, mas por convicção. De recuar, não por fraqueza, mas por sabedoria. De dizer não, não por raiva, mas por respeito próprio. Essa é a nova versão de paz que você precisa construir. Uma paz que não se curva, que não implora, que não se justifica. Uma paz que se sustenta na firmeza de alguém que finalmente aprendeu a se priorizar. Você já percebeu que quanto mais você tenta explicar sua dor, menos as pessoas escutam? É como se o sofrimento só tivesse valor quando é silencioso, escondido, controlado. Mas a verdade é que você foi ensinado a sobreviver, não a viver. E sobreviveu tentando ser bom, tentando agradar, tentando segurar tudo com um sorriso. Só que agora esse sorriso pesa como uma máscara que já não serve mais. Maquiavel dizia que é mais seguro ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. E isso não é um convite à frieza, é um alerta sobre o custo de viver na ilusão de que amor sem respeito é suficiente, porque não é. Evoca senti. Isso cada vez que precisa se diminuir para manter alguém por perto, cada vez que precisa se calar para evitar um conflito, cada vez que precisa esconder sua força para não incomodar. O mundo não precisa de você apagado, submisso, frágil. O mundo precisa de você inteiro, desperto, estrategicamente consciente. Porque quem não tem estratégia emocional vira marionete das emoções alheias. E viver assim é andar vendado, em campo minado. As explosões são inevitáveis e a culpa sempre cai sobre você. Você já se perguntou por que, mesmo sendo bom, você é quem mais sofre? Por que, mesmo dando tudo, você é quem mais se sente sozinho? Por que, mesmo sendo justo, você é quem mais carrega a culpa? A resposta está no fato de que você foi treinado para dar antes de observar, sentir antes de filtrar, confire antes de testar. E essa inocência, embora pareça bela, é um veneno quando aplicada sem consciência. Maquiavel não era contra o coração, mas sabia que o coração sem mente é terreno fértil para tragédias silenciosas. Tá na hora de você parar de esperar que o mundo mude e começar a mudar a forma como você se posiciona dentro dele. Porque quem tem clareza assusta, quem tem limites incomoda, quem tem firmeza atrai e repele na mesma proporção. Isso é bom. Isso é necessário. Sua paz não virá de ser aceito por todos, mas de ser fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique ser mal interpretado por alguns. Não é necessário ser cruel, mas é necessário saber quando parar de ser fraco. E essa força não grita, ela não precisa provar nada. Ela apenas se move com convicção, com postura, com o olhar de quem já não está disponível para migalhas emocionais. Chegou a hora de transformar sua história, de sair da posição de vítima silenciosa e assumir o papel de estrategista da própria existência. Esse canal não é para quem busca conforto, é para quem busca clareza. Se isso te despertou, comenta, nunca mais serei ingênuo. Se inscreva e continue essa jornada, porque o jogo do poder emocional já começou. E ou você aprende as regras, ou viverá como peça nas mãos de quem já aprendeu.